foi produzido, ele foi sobre história local, não foi isso? Sim, Os foi. primeiros trabalhos. Como é que surgiu esse interesse em trabalhar a história local aqui no nosso município? Então, a primeira vez que eu vi uma arquitetura barroca, uma capela, tá? Eu estava vindo de uma excursão e no nada tinha uma capela. E eu questionei, perguntei qual o nome daquela igreja, tá? O pessoal me disse. E eu fiquei pensando, como é que se constrói algo tão bonito no nada, né? Sim, Mas aquilo não foi nada. Aquilo no passado foi parte de um engenho. Então, consequentemente, eu vasculhei, procurei informações sobre aquele engenho, eu visitei, fotografei a capela e fui entendendo os contextos que eram muito diferentes da nossa realidade hoje. Quando fui para a sala de aula, em 2001, tinha a disciplina de História do município. Só que a sim, gente não tinha material didático suficiente para trabalhar, entende? sim. Então eu comecei a produzir o meu próprio material. Eu ia nos lugares que eu via uma citação tal, sobre Santa Rita, ia naquele lugar, fotografava e registrava tudo para os meus alunos. E esse material, aos poucos, foi dando a base para o meu trabalho, o meu primeiro trabalho, que é esse aqui, ó. Eu coloquei tudo aqui de lado. Santa Rita, a herança cristã do Real Alcumbe. Sim, Então, exatamente. eu trabalhei a história local no curso de História, né, na minha monografia. Consequentemente, da especialização, eu fiz um aprofundamento maior. Então, por que esse título, Santa Rita, Santa Rita, a herança cristã do Real Alcumbe? Porque a herança cristã era exatamente as capelas, eu estava falando do patrimônio. Das capelas que sobraram desses engenhos, né? Aí por que Real? Porque o primeiro nome de Santa Rita foi Distrito Real. Era assim que os portugueses chamavam, entendeu? Essa localidade, segundo os escritos é, dos holandeses. Então eles chamavam de Distrito Real. Então o primeiro nome dado, cidade, Distrito Real, a localidade. No segundo momento a gente tem o nome de Cumbe, que Sim. aí eu vasculhei muito sobre isso para poder entender a origem desse nome. E aí, numa nota de rodapé de um livro eita, quase saiu. Horácio de Almeida, ele diz Sim. assim, Cumbe é possivelmente de um dialeto africano. E eu fui em busca de missionários africanos que estavam aqui no Brasil, de uma igreja, e mostrei a palavra. E eles disseram, não é Cumbe, a pronúncia é Kimball, e que significa Kimball. pequeno, Kimball. Mas a gente diz conforme a escrita, né? Cumbe. Sim, E ele sim. diz, é de um dialeto e significa pequeno povoado ou povoado distante. Então fazia sentido. Santa Rita foi chamada de Cumbe, Campina Grande foi chamada de Cumbe, e tem uma região também em Pernambuco que é chamada de Cumbe. Então todo lugar que era muito distante, eu acho que o africano tinha que ir, eles começavam chamando de Cumbe, Cumbe, e, né, de Kimball, que a pronúncia se perdeu, mas o nome ficou. Então, consequentemente, os portugueses também foram chamando, enfim. No século XVIII, a gente vai ter uma mudança de nome. As pessoas começam a conhecer a localidade por Santa Rita, Sim. porque a Santa das Causas Impossíveis. As pessoas vinham pagar promessa aqui, né? Então, primeiro, nesse momento que constrói a igreja, ela ainda não era beatificada, né, como santa. Ainda estava no processo e já tinha uma igreja, uma capela, né, que se torna depois exclusividade da aristocracia, é, se torna exclusividade dos homens brancos, a igreja matriz de Santa Rita. Então, a pesquisa foi a fundo, mas a documentação era muito escassa, né? Então, havia documentos que eu sabia que existia há 10 anos atrás. Quando eu comecei a pesquisar, já não existia mais. Então, para mim, foi muito difícil reconstruir, né, fazer uma nova leitura sobre a história da cidade sem ter documentações suficientes, sabe? Então, mas ele resultou no primeiro livro, depois, né, depois que terminei, então eu resolvi publicar. Eu me inscrevi no FIC, que é o Fundo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado da Paraíba. O Sim. projeto foi aprovado na época, né? Então eu ganhei todo o material e lancei, né? Então esse livro foi o meu primeiro livro, né? Não foi uma publicação
independente, assim. Foi uma publicação que teve o respaldo do Estado, da lei, né, Augusto dos Anjos. Só que no Sim, segundo já foi diferente. Do segundo adiante, eu comecei a fazer produção independente. Entendeu? Porque assim, eu acho, Joel, a gente encontra muita desculpa para tudo na vida. sim, Dizendo assim, porque o Estado não ajuda, porque o município não faz isso. Tá, então eu publiquei meus livros com o meu dinheiro, entendeu? E graças a Deus, nenhum deles deu prejuízo. sim, Então, assim, foi um investimento no sonho, naquilo que eu acreditava, né? sim. Um projeto. Então, coloquei adiante. Então, veio o segundo, né, que foi o lado negro da fé. Deixa eu só pegar aqui. O lado negro da fé, Sim. certo? Irmandades de Santa Rita e de Areia, do século XIX. Né? Então, foi uma produção independente. Também depois, tempo depois, veio Crônicas, como uma produção independente. E, por último, eu mostro ou não mostro? Nudez. Que aí já são estilos literários diferentes. Os dois primeiros são livros de história mesmo, assim, são Sim. pesquisas, né, feitas em documentações e algumas entrevistas, assim, teve, porque há muita coisa na história de Santa Rita que ela é trazida pela tradição, pela oralidade, Sim. né? Não tem uma documentação que diga foi isto aqui, mas há toda uma tradição que se repete, que se repete, que se repete. Isso é fonte oral. A gente não pode excluir isso completamente, né? Tem coisas que a gente tem que bater os dados, assim, encontrar as provas e dizer, não, isso aqui não procede. Mas tem muita coisa que a gente diz, não, isso aqui realmente foi dessa maneira porque há muitos anos vem se falando dessa forma. Claro que a documentação ainda é muito pouca em relação à história do nosso município e do nosso estado também. Exatamente. E, assim, são poucos os escritores que têm essa preocupação, ou pelo menos têm obras construídas aqui sobre o município de Santa Rita, né? Você tem o privilégio de ser um deles. São poucos. Sabe, eu tive esse privilégio. E olha que quando eu entrei no curso de História, eu não queria fazer sobre a história de Santa Rita. Ela foi por Sim. acaso, foi me envolvendo. E, consequentemente, eu vi que a história era muito interessante e que tem um pé na Europa. A gente tem um pé, Sim. toda a história nossa, inicial, ela está relacionada, sim, à história europeia, entendeu? Não tem como a gente fugir disso. Então, é muito interessante. Quanto mais você vai conhecendo, mais documentações você encontra e tudo. Só que assim, Joelson, é muito difícil ser um escritor ou um pesquisador independente. Porque uma coisa é quando você tem uma editora e que aí te apoia e você tem tempo para fazer uma pesquisa e tudo. Eu não tinha, por exemplo, para fazer o lado negro da fé, foi um resultado do meu mestrado em Ciência das Religiões, eu sou da segunda turma de Ciência das Religiões, Sim. e eu tinha que sair da escola na sexta-feira, mais cedo, para poder, no sábado, fazer pesquisa até meio-dia na igreja de Areia, da cidade de Areia, porque a documentação de Santa Rita tinha se deteriorado exatamente na década de 40, entende? Sim. Então, assim, foi um sacrifício muito grande para poder fazer essa pesquisa. Né? Então, eu, durante muito tempo, encontrei documentações que daria livro, daria romance, dentro de onde? Dentro de arquivos do Estado. Eu ficava Sim. fascinado com aquilo, mas eu não podia pesquisar, porque o meu tempo era reduzido, entende? Então, assim, mas é dessa maneira. Eu acho que a gente tem que fazer uma seleção do que a gente quer, do que a gente sonha, né? E do Agora, que. Pois, posso falar? não, não, é do que a gente quer, do que a gente sonha, você estava falando. Agora, eu Sim, fiquei curioso aqui, porque duas coisas. Primeiro, Santa Rita, eu até compreendo, porque você escreveu sobre ela, você falou sobre ela, é nossa cidade, você começou também por sim, conta das aulas de história que você leciona. Agora, sim. por que Areia? No segundo livro, você trabalhou a cidade de Falhou, Areia. eu não sei. Certo. Porque, como a documentação de Santa Rita só via a oficial, por exemplo, eu estudei Irmandades de Santa Rita e de Areia, porque a documentação de Areia eram as atas. Sim, Só que ela me deu um trabalho imenso que daria outro livro, porque um livro de atas sumiu. O primeiro livro sumiu. Isso aí, na cidade de Areia, eu fui batendo em portas, assim, para ver aonde. Era quase uma pesquisa de detetive para quem tinha levado o livro.
E não sim, achei esse livro. Eu tinha que terminar meu trabalho e não encontrava o primeiro livro. Então eu comecei trabalhando com documentações do início do século XX. Eram as atas, mas é por meio dessa documentação que eu tive algumas deduções, algumas interpretações de fatos. Por exemplo, as irmandades, elas tinham tanta dificuldade financeira porque ela sim, era como blocos de carnaval, é, como tradições, como a quadrilha junina, no sentido de fazer um investimento muito grande na festa, entende? Fazer um sim, investimento muito grande na festa sem ter condições. Chega um ponto da Cidade de Areia, por exemplo, a Irmandade vendeu um terreno para poder fazer a festa da Santa. Então, você vai ler nas atas, exatamente, que eles vão tendo crises financeiras, assim, uhum, ao ponto de um irmão da Irmandade, né? Ele emprestar dinheiro para que a festa pudesse acontecer. Isso meses depois da data da Santa, sim, né? Mas havia uma necessidade. Essas irmandades, elas vão abordar várias necessidades humanas, tá? Inclusive a de status, né? Desejo de status, o bottom agora. É, ela também era uma forma de você se afirmar no mundo, né? sim, Numa comunidade, uma sociedade católica dominante, era a tua única maneira de ser visto, principalmente se você era da classe baixa, ou seja, pobre, escravizado, compreende? Então, essas irmandades elas vão ter uma função, tanto no sentido de ajuda para poder sepultar os mortos, porque havia uma necessidade do sepultamento, tanto na tradição africana quanto na católica, de sim, ter um sepultamento digno. E para isso as irmandades eram muito boas nesse sentido, porque você esmolava, o que é esmolar? É pedir ajuda se você não tinha condições de pagar para poder entrar naquela irmandade. Você tinha essa esmola para dar, esse também tem outro nome que eles chamam, essas joias para dar uma vez por ano. Então, uma vez por ano, você tinha que ter aquele dinheiro para poder pagar, é como se fosse uma mensalidade. Quando você morria, por exemplo, havia todo um sepultamento digno. Em algumas irmandades, como o caso de Santa Rita, o teu filho, até 10 anos, a irmandade, ela daria o suporte, entende? Então, é quase como um seguro, né? É mais ou menos uhum, assim. Então, você teria essa tranquilidade de saber que teu filho, sabe, teria amparado pela Irmandade. Então, por que até 10 anos? Porque eu acho que na época do século XIX, finalzinho do século XIX, a criança já trabalhava, né? Então, com 10 anos já poderia sobreviver sozinho. Então, cada irmandade, elas vão ter, embora a documentação seja uma documentação oficial, elas vão ter minúcias, sabe? Coisas que são específicas daquela irmandade. Por exemplo, a de Santa Rita, ela era uma sim, irmandade de pardos. O que são pardos? Homens negros livres, tá? sim, Africanos ou não, mas livres, né? sim, Então não é só a cor que é parda, é exatamente a condição também. Então, se você fosse um homem pardo, livre, e poder participar daquela irmandade, pagando as joias, que é anual, caso contrário, por exemplo, se você fosse negro, não aceitava. A Irmandade de Santa Rita não aceitava, a Igreja da Conceição não aceitava homens negros. sim, sim, Com uma exceção, desde aquele homem negro tenha construído a igreja. Então, possivelmente, houve algum negro que ajudou a construir a igreja. Mas por que? Você diz assim, mas por que essa fragmentação, essa segregação social, racial, étnico-racial? Porque já existia a Irmandade de Brancos, já existia a Igreja dos Brancos, que era a igreja matriz de Santa Rita. Consequentemente, existia, onde é hoje o Colégio João Úrsulo hoje, a Igreja dos Negros, juntamente da próxima casa paroquial, que a casa sim, paroquial também era ali. Então, havia essa igreja para os negros. Mas a questão é que os pardos, mesmo sendo descendentes de negros, eles não se identificavam como o escravizado, porque eles estavam na pior das situações, como escravo. Então, aquela coisa que Max Weber vai chamar de modelo ideal, né? Então, a sim, gente tem um modelo ideal em toda a sociedade. Então, eles não sim, queriam frequentar a igreja dos negros. E constrói a igreja dos pardos, uma irmandade só para os pardos, né?
Então, nessa Irmandade de Pardos, consequentemente, vai ter brancos, mas não vai ter negros.